A verdadeira pureza começa no interior, pois do coração procedem os maus pensamentos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos do 23 ao 26. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras desta terça-feira nos convidam a uma profunda reflexão sobre a autenticidade da vida cristã e o perigo da hipocrisia espiritual. São Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, e Jesus, no Evangelho de São Mateus, nos apresentam um contraste luminoso entre a verdadeira evangelização e aquilo que nós podemos chamar de religiosidade superficial. Na primeira leitura, São Paulo nos revela o coração do verdadeiro evangelizador. Sabeis muito bem, irmãos, que a nossa vinda ao vosso meio não foi inútil. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo utiliza aqui a palavra grega kené, que significa vazia ou vã. Ele quer dizer, e ele está afirmando que sua pregação não foi vazia de poder divino e nem foi desprovida de frutos espirituais. O que torna uma pregação autêntica? São Paulo nos dá a resposta. Pelo contrário, embora tivéssemos sofrido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tivemos a coragem de vos anunciar o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. A palavra parresia, que é traduzida como coragem, significa literalmente falar tudo. É a liberdade de expressão que nasce da convicção interior e da união com Deus. Veja, a verdadeira pregação, ela não busca agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. São Paulo declara: não procuramos agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. O verbo grego dokimazo significa provar como se prova o metal no fogo. Deus examina a pureza de nossas intenções. Um dos aspectos mais tocantes dessa passagem é a imagem que São Paulo utiliza para descrever o seu cuidado pastoral. Tornamo-nos pequenos no vosso meio, como uma ama que cuida carinhosamente dos seus próprios filhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A palavra trofós se refere à ama que não apenas alimenta, que amamenta, mas que nutre com amor maternal. São Paulo continua dizendo que tal era a nossa ternura para convosco, que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um contraste dramático. Jesus ele continua a denunciar a hipocrisia dos escribas e fariseus. Ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. São Mateus capítulo 23, versículo 23. A palavra grega hipócrites originalmente designava os atores de teatro que usavam máscaras. Jesus está denunciando aqueles que vivem representando um papel religioso, mas cujos corações estão distantes de Deus. Eles se preocupam com especiarias de pouco valor, mas negligenciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Meus irmãos e minhas irmãs, não é que seja errado observar os pequenos preceitos, mas é gravíssimo erro negligenciar os maiores.
A religião verdadeira abraça tanto o grande quanto o pequeno, mas sempre na ordem correta de prioridades. Jesus continua com uma imagem poderosa dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. São Mateus capítulo 23, versículo 25. O verbo katarizo significa purificar, tornar limpo. Então, quer dizer, Cristo está contrastando a purificação externa, ritual, com a verdadeira purificação que deve acontecer no nosso coração. A rapina e a intemperança representam os vícios que corrompem a alma por dentro. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele nos ensina que a verdadeira pureza começa no interior, pois do coração procedem os maus pensamentos. Meus irmãos e minhas irmãs, que lição nós extraímos para a nossa vida cristã nessa liturgia de hoje? Primeiro, como São Paulo, nós devemos buscar a autenticidade em nossa fé. Nossa vida espiritual não pode ser vazia. Não pode ser vazia de substância. Nós precisamos da coragem de viver o Evangelho integralmente, mesmo quando isso nos custa. Segundo, devemos cultivar essa ternura pastoral de que nos fala São Paulo. Seja em nossa família, comunidade ou trabalho, nós somos chamados a ser aqueles que nutrem com amor, que estão dispostos a dar não apenas palavras, mas a própria vida. Terceiro ponto, nós devemos vigiar contra a hipocrisia farisaica. A hipocrisia farisaica, aquilo que nos leva a vivermos facilmente nos preocupando com as aparências externas da nossa religião, os rituais, as práticas visíveis, enquanto nós negligenciamos a justiça, a misericórdia e a fidelidade que devem brotar de um coração purificado. Por fim, lembremos-nos das palavras do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, onde o Papa afirmava para toda a igreja que a igreja deve ser sempre reformada, começando por nós mesmos. As leituras de hoje são um convite à conversão contínua, à purificação interior que nos torna instrumentos autênticos do amor de Deus. Que nós possamos, como São Paulo, ter a coragem de anunciar o Evangelho com ousadia, com parresia, com coragem, tendo sempre a ternura de nutrir e também a humildade de buscar sempre a purificação interior que nos liberta da hipocrisia. Que nossa fé não seja vazia, mas plena do poder transformador de Cristo. Caminhemos com Ele. É nele que encontramos a vida verdadeira. Uma abençoada terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.